Sejam muito bem-vindos ao Pretexto Podcast. Esse é o nosso episódio de número. Já perdi a conta também. Acho que é Esse o é o 5. nosso. É o Eu 5. acho, 5. eu acho que é o 5. Pronto. Tá aí na descrição, a gente vai olhar depois. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Matheus Vasconcelos e sou co-host desse podcast junto com meu amigo Diego Ramos. E aí, Diegão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz de Deus. E animado para aquilo que a gente vai conversar sobre a respeito hoje e ver o que é que a palavra de Deus tem para nós em relação a esse tema que a gente vai discutir hoje, que é a questão da destruição do mal. E esse é um tema que anima a gente de ter essa certeza de que o mal será destruído, inclusive o nosso esquecimento, a nossa falta de memória muitas vezes para saber em que episódio a gente está falando. Verdade, verdade. Então, a gente está feliz e também animado com. A essa altura, a gente não está fazendo os episódios ao vivo, mas gravado, essa altura já tem episódio nosso rodando. E eu, pessoalmente, já tenho recebido alguns feedbacks, pessoas que estão assistindo, que estão nos acompanhando. Já vimos alguns comentários também nos vídeos, então isso anima demais a gente. Tem recebido já alguma coisa por aí, Diegão? Sim, né? Muito, muito encorajador alguns dos comentários que eu tenho recebido, é um ânimo a mais para a gente continuar sabendo que a gente está sendo uma bênção para algumas pessoas em relação àquilo que a gente está tratando aqui. Então, se você chegou, caiu de paraquedas aqui, a gente queria primeiro dizer para você que existem episódios passados. Quantos nós não nos lembramos, mas existem. Nós recomendamos que você volte lá e assista. E talvez, acho que você não precisa assistir em ordem progressiva, mas se você assistir qualquer um episódio dessa primeira temporada, depois do primeiro, vai ser muito útil, porque lá no primeiro a gente lança as bases, né? Alguns pressupostos, algumas convicções que são pré-textuais, né? Que Uhum. ajudam a entender o tema. Não é não, Diego? É isso aí. Vamos lá. Então, como é que a gente começa, Matheus, isso aqui? Como é que a gente começa a tratar desse tema da destruição do mal e por que que esse assunto é um assunto importante para a gente tratar no desenvolvimento de uma teologia bíblica, da Bíblia como um todo? Eu acho que a melhor maneira de a gente começar é olhando pro final, né? Se você não pegou esse ponto, chegou aqui de paraquedas, então porque você perdeu os primeiros episódios que a gente trata um pouco de como é que a gente vai desenvolver esses temas. A gente está sempre adotando o princípio, a metodologia do Alexander, Desmond Alexander, no livro do Éden à Nova Jerusalém, onde ele pega os temas que ele vai desenvolver a partir do início do final da história, de como é que a gente sabe qual é o propósito de Deus na história. A gente olha para o cumprimento desse propósito no final e extrai os temas de lá e a gente vai voltando para o começo e retraçando até a gente chegar a esse final de como a Bíblia desenvolve esses temas. E não é diferente com a questão do mal. Como é que o mal aparece lá no final da história, como é que o mal é destruído lá no final da história. Esse é o ponto, é o nosso ponto de partida aqui, né, em discutir a questão da destruição do mal. Então, nessa questão aí da destruição do mal, a gente tem lá a menção de Apocalipse capítulo 20 verso. Deixa eu até abrir meu logos aqui para dar Uhum, uma lida. Apocalipse 20, cadê? Opa. Verso 2 diz o seguinte, ó. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, aqui, antes da sua descrição da Nova Jerusalém, João fala desse destino do dragão, que é a antiga serpente, né? O diabo, Satanás. Aqui está falando então da sua prisão no milênio, que é um evento desencadeador do final, eu tô tentando não ser confuso aqui com as palavras, Diego, tu me ajuda, mas é uhum, é o começo do fim. uhum, sim. Seria o começo do fim, então, da da destruição do mal, essa prisão de Satanás por 1000 anos, né? No texto lá,
que é tão debatido na questão do milênio, papapá, mas o nosso foco aqui seria olhar também né? na, E eu na acredito que esse é destruição um do ponto. mal. Eu acho que esse é um ponto pacífico, inclusive entre amilenistas e pré-milenistas, como é o nosso caso, de que ambos acreditam que a era que nós vivemos, ela é parte do fim dos tempos. Isso. Os últimos dias, como Paulo disse, que os últimos dias já começaram com a vinda, com a ascensão de Jesus Cristo, os últimos dias já começaram. Se isso é o milênio, como os amilenistas acreditam, os pós-milenistas acreditam que nós ou estamos no milênio ou estamos desenvolvendo esse reino milenar para chegar a esse ponto de culminância do retorno de Cristo, ou se esse reino de Cristo vai começar no final, que é como nós acreditamos. Essa é uma questão que é pacífica em relação a diferentes posições. E o interessante da passagem aqui, o dragão, que ele conecta com o início. Você tem a Uhum, própria conexão textual em Apocalipse capítulo 20, de que esse dragão é a antiga serpente, o diabo e Satanás. Então você tem uma conexão aqui com o início, a antiga serpente, e eu diria até com o livro de Jó também, o Satanás, o acusador, o inimigo, de certa forma também aparecendo lá no livro de Jó, que faz uma conexão aqui, que aquilo que a gente está vendo aqui agora tem o seu início na história lá no começo, e a gente precisa voltar para lá para poder compreender toda essa história de como o mal entrou no mundo, de como o mal progrediu, como ele uhum, se manifestou ao longo da história e como ele vai ter o seu fim quando o Senhor Jesus Cristo retornar. Então, acho que é um ponto de partida importante a gente saber que existe algo lá no fim, um dos propósitos de Deus é destruir o mal, mas a gente precisa entender como é que esse mal entrou e como ele começou e como é uhum. que ele se desenvolveu ao longo da história, para a gente traçar essa meta narrativa da É. história bíblica. Um segundo comentário ainda sobre isso é que, a despeito da Escritura falar sobre a destruição do mal, a narrativa bíblica não é descrita focando em descrever o desenvolvimento do mal a Uhum, si mesmo, né? Uma das coisas que a gente coloca aqui na, como ponto de partida é que as Escrituras elas nos ensinam como Deus avança o seu plano, entende? uhum, E dentro desse plano está como assunto correlacionado, né? Ou como um assunto ali que faz parte da iniciativa de Deus para restaurar toda a ordem quebrada, a destruição do mal. Não é? Então, é por essa ótica que a gente deve olhar, não um Você foco tem, no você tem mal. Deus, você tem Deus desenvolvendo o seu reino, e você tem Uhum. Satanás desenvolvendo o seu reino antagônico, É. em paralelo com isso e tentando frustrar Eu esses estava até propósitos. tentando me lembrar, Diego, Uhum. que alguém fala de um reino parasita, Uhum. mas É, eu não lembro onde foi que eu li isso, mas a ideia de um reino parasita, né, ao reino de Deus, que seria então esse é. reino maligno, por assim dizer. Ou uma falsificação do reino também. Existe muito dessa questão de Satanás de querer imitar ou de falsificar aspectos daquilo dos planos de Deus, Sim. na forma como ele age também. Você tem lá no livro de Apocalipse a falsa trindade Uhum. acontecendo, você tem a falsa. Você tem um contraste que a gente vai tratar um pouco sobre isso, mais na frente, sobre a questão de Babilônia e Jerusalém como sendo duas cidades antagônicas. Uhum. Então Uhum. você tem várias coisas assim de Satanás trazendo essa falsificação dos propósitos de Deus. Acho que uma outra coisa importante também a essa altura é lembrar que esse antagonismo é um antagonismo histórico, não ontológico, por assim dizer, né? Uhum, Então, muito não, importante. não é um antagonismo de duas forças competindo por quem vai ganhar no final, mas Uhum, é Deus soberano controlando e guiando a história por meio, inclusive, da ação das forças antagônicas para avançar o seu plano e o seu projeto. isso. Sei que parece um pouco óbvio, mas é importante que Uhum, a gente deixe claro que essa oposição que Satanás faz é uma oposição prevista e planejada uhum. pelo Senhor. É,
Isso é muito comum entre duas correntes de estudo dentro da teologia bíblica ao longo da história. Um deles é a visão idealista, Aham. Uhum. que traz esse dualismo aí de forças, e aí até interpreta profecias bíblicas ou textos bíblicos de forma simbólica. Ah, isso aqui representa o bem, isso aqui representa o mal, Aham. e fica nesse simbolismo, não entende alguns eventos ou algumas predições como sendo históricos ou como que elas não vão ter um lugar na história quando elas se cumprirem. E a outra, dentro do movimento de teologia bíblica, inclusive, é a ideia do Hermann Gunkel, que é um teólogo alemão, que ele desenvolveu um, um tema que para ele perpassa as escrituras, que é a questão do Chaoskampf, a luta, a guerra contra o caos, a luta do caos, que Legal. é Que é alemão, né? ele exatamente, ele é um alemão e aí tem essa ideia desde Gênesis, e isso entra muito dentro eu acho que até inclusive evangélicos de uma linha mais progressiva têm adotado de forma irrefletida muitas vezes esse Uhum. conceito de guerra do caos, Uhum. de luta caótica, e aí empregam isso no livro de Gênesis, enxergam isso dentro, por exemplo, de Salmo 29, Salmo 104, e vê isso também em Apocalipse. E alguns teólogos, inclusive teólogos não conservadores, têm respondido a essa abordagem do Gunkel em relação a isso, dizendo que é uma imposição exagerada às escrituras e você vê esse tema que é presente dentro da literatura ao redor de Israel, do caos como sendo um princípio criador, e Uhum. um princípio que move os ciclos. Não, nem é correto dizer que ele move a história, porque dentro da perspectiva do Antigo Oriente não existe história. Você tem ciclos que se repetem e não uma história que se move adiante. Inclusive, E eu vi aí, esses dias que tu tá lendo um livro sobre isso, né? aham, exatamente. É, Eu. esse livro aqui, a Bíblia entre os mitos, Uhum. que é um livro do John Oswald, ele trata a respeito disso. E tem um outro aqui que eu estou lendo, um historiador cristão, que é esse aqui, Padrões na História. Uhum. Ele fala de várias filosofias de história, uma delas, inclusive, a história cíclica, que é muito comum dentro do, Quando eu do, tava do- conversando sobre Cosmovisão, que tu me recomendou um livro, era esse? Padrões da História, né? E Ah, foi eu acho esse. que não. Eu, Não? não, acho que não. É, não. Não tô lembrando qual foi o que eu te indiquei, não, mas. É, mas, é, mas, Nem eu me lembro. mas tudo isso para dizer que a gente deve rejeitar essa ideia como o Mateus bem trouxe, de nós não estamos tratando aqui do mal como uma força equivalente e capaz de frustrar. Existe uma tentativa real da parte de Satanás, mas nós não devemos jamais cair no erro que os planos de Deus não vão ser cumpridos ao longo da história. Uhum. Mas o fato de que. Mas aí um ponto de aplicação em relação a isso aqui, eu diria que a gente pode aplicar isso, é de que o fato de que o plano de Deus vai de forma inexorável ser cumprido e avançar ao longo da história, e que o mal será vencido, não significa que a gente deve ignorar o mal, o poder que ele tem, Uhum. ignorar Satanás e a sua capacidade de causar estragos e agir de certa forma irresponsável, muitas vezes, na forma como nós lidamos com essas questões espirituais. O mal vai ser derrotado, então ele não tem nada de dano que isso possa trazer à minha vida. Isso seria uma atitude irresponsável em relação à forma como a gente lida com essas questões espirituais. Elas são reais, Uhum. elas podem trazer danos reais, e a gente não pode tirar essa conclusão irresponsável de ignorar a existência ou a presença do mal ou o poder de dano que ele pode ter nas nossas vidas. Uhum. E pensando sobre isso,
Ô, Diego, eu tenho recentemente pensado bastante sobre a nossa teologia do reino espiritual, né? Embora o tema nosso seja a destruição do mal, mas só para fazer um adendo aí ao ponto que tu falou, de como nós irresponsavelmente lidamos com essas coisas. Por exemplo, a certa vez eu li nas obras do Lutero, e eu não vou conseguir citar a referência, mas era um ensino que dizia assim, ó, a melhor maneira de você lutar contra o Satanás é você ir zombar dele, nesse sentido. Uhum. Desde quando Uhum. eu li aquilo, em 2017, eu me lembro claramente, eu tive um certo tipo de incômodo, porque a descrição que a Bíblia fala sobre Satanás, ela é uma descrição um pouco mais séria. Pensa em Judas, por exemplo, Uhum. né? Pensa em Efésios capítulo 6, especialmente em Efésios capítulo 6, os verbos são todos passivos, as ordens para o crente são passivas. Não é Uhum. uma ordem de um crente ir até Satanás e Uhum. atacá-lo nesse sentido, mas é dele resistir, dele se fortalecer no Senhor, na força do Uhum. seu poder. Então, essa perspectiva, ela ajuda a entender de fato qual é o nosso papel na nessa grande história de Deus em destruir, né, em lidar com o mal no mundo. Né? Então, É, nesse aspecto, a gente não você, deveria ser caçador é, de demônio, né? e você vê até dentro do próprio livro de Atos, situações em que pessoas quiseram reivindicar essa autoridade do próprio pulso para lidar com essas forças espirituais e foram enxotados, levaram uma pisa dos demônios lá. E quem são vocês aí? Eu conheço Paulo, eu conheço, É, porque é apóstolo de Jesus Cristo. Mas vocês, eu não sei quem vocês são, não. Então essa questão de submissão, a nossa luta, a gente não luta com as próprias mãos, a gente não clama, não reivindica a autoridade própria nessa luta espiritual, a gente se submete à autoridade de Deus. Então, lá em Tiago mesmo, o Pedro fala de se submeter a Deus e o diabo fugirá de vós. Então tem essa ideia de submissão que ela é ela que nos protege, não a nossa própria força, não a nossa certeza de que o mal vai ser derrotado no final, não é isso que nos protege no presente da realidade do mal nas nossas uhum. vidas. Acho que a E gente está fazendo aqui o pode, disclaimer, né? A gente é, combinou que ia fazer mais disclaimer para não ficar formato de aula, e a gente está se saindo bem. uhum, Eu tinha ideia uma outra coisa, mas eu acabei esquecendo. Mas é basicamente para dizer que a nossa teologia do reino espiritual, ela não pode se limitar por exemplo, pensa em angelologia na teologia sistemática, né? uhum, Mais uma vez, se você quer saber a nossa posição sobre teologia sistemática, vai lá no episódio número 1. Mas pensa, de modo geral, não estou pegando nenhuma teologia específica, mas a maneira como é tratado, a gente trabalha questões como a crente pode ficar possesso, e acaba resumindo toda a atividade de Satanás e do mal contra os crentes simplesmente a possessão. A gente vê, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 2 o diabo atuando na mente dos falsos profetas. A gente vê em Atos também, Tessalonicenses, Tessalonicenses, a gente vê em Paulo, Atos. impedindo o ministério Né? de Então, Paulo. Então, acho que se nós negligenciarmos a realidade do reino espiritual, né, e toda o ensino bíblico, a gente vai estar colocando o inimigo, né, o diabo, no lugar que ele quer, que é Uhum, em um lugar de despreocupação. Então, aqui tem dois uhum, extremos. No caso, tem o pessoal que é místico e vê o demônio em tudo, né? E do outro lado tem o pessoal que é racionalista e não vê o demônio em nada. Então, a gente tem que uhum, fazer o quê? Voltar para a escritura. Tem sobre isso um fato engraçado, Diego? Uma vez a irmã me chamou, eu fui pastor no sertão, plantador de igreja no sertão, num contexto de pessoas que vêm de uma vida mais mística, né? Então a irmã me chamou para orar na casa dela porque ela disse que o demônio estava abrindo e fechando o armário dela de madrugada, estava quebrando uns copos. Aí eu disse, irmã, o demônio tem mais o que fazer. Foi muito engraçado e tudo. Então, a possibilidade de ensinar para aquela irmã. Se ela estiver assistindo um cheiro, não vou dizer o nome dela, mas eu amo muito, foi muito legal, a gente se divertiu bastante. E foi uma possibilidade de ensinarmos
o que de fato as escrituras falam sobre isso. Tá bom. Vamos olhar aqui então alguns textos bíblicos, Diegão. É, voltando lá para Gênesis, né? De fato, o termo a antiga serpente, né? É. Esse é um ponto importante ao que é que o texto está se referindo. E aqui nós temos o texto lá no final da história, o último texto escrito se referindo ao primeiro, depende texto escrito, a não ser que você considere Jó, talvez, como tendo sido escrito antes Uhum, de Gênesis ou alguma coisa assim, mas se referindo ao início da história, e aí aqui a gente entra na tarefa de teologia bíblica, e que a gente vê é, agora, a gente olha para Gênesis capítulo 3 versículo 1, e o texto descreve a serpente como sendo o mais sagaz de todos os animais, e aí a gente pode cair no erro de querer ver necessariamente desse ponto do progresso da revelação, a figura de Satanás na sua forma completa descrita aqui em Gênesis capítulo 3. uhum. Eu acho que a gente pode ver isso dentro de um contexto canônico, é correto a gente ver isso em Gênesis 3, mas o que a gente precisa ver em Gênesis capítulo 3, versículo 1, simplesmente que o texto, ele se permite desenvolver nessa direção, mas esse ensino Perfeito, completo não está desenvolvido ainda em Gênesis perfeito, capítulo 3. Nós temos um animal lá em Gênesis capítulo 3, mas é um animal que fala, que tem certo conhecimento a respeito de certas coisas espirituais. Então, o que a gente pode extrair de Gênesis nesse ponto da história aqui é que essa serpente é mais do que um animal. perfeito, A gente não deve ignorar a realidade física que está ali sendo descrita. A serpente é um animal, mas o que o texto nos permite ver é que essa serpente é mais do que um animal. A ideia de ver a figura de Satanás nesse ponto, a gente ainda não pode fazer isso. Seria irresponsável dentro da teologia bíblica, como sendo descritiva do progresso da revelação naquele momento da história. perfeito, Mas de ver como é que o texto ele está, de certa forma, com reticências que permitem a abertura para outras coisas que a revelação posterior vai completar a esse respeito. perfeito. Muito legal. Isso relembra a importância de nos preocuparmos com a intenção autoral, né? Uhum, Lembra de novo aquela de ler o texto. Às vezes o pessoal sai vendo Trindade, Gênesis capítulo 1, assim, a torta à direita, né? uhum, Eu sempre tenho falado, ó, dá para ver talvez uma pluralidade em Deus, eu diria. Talvez. Mas uhum. Trindade em Gênesis capítulo 1 é a mesma coisa, né? Dá para É, ver é, a é aquela construção. coisa. É Fala. a mesma coisa que eu falei, né? Tipo, o texto tem reticências aqui. Isso. Ele permite a Trindade, Permite a ele tem Trindade. abertura para a Trindade, mas ainda não é uma revelação nesse ponto da história completa a Exato. respeito da Trindade. Sim, Exato. continua, Então, Matheus. Hum, é só para ilustrar o ponto que você estava falando sobre a serpente, que é o que uhum, eu geralmente falo quando eu ensino pensando sobre Trindade, né? Então, nesse aspecto, a gente está tentando construir, né? E lembrando da tarefa descritiva da teologia bíblica. Então, a gente está uhum. construindo à medida que a revelação vai avançando, sobretudo para respeitar intenção autoral. Esse é É, o motivo eu acho que desse nosso cuidado. Eu acho que outro ponto que a gente traz aqui de Gênesis capítulo 3, que é importante destacar, é que não somente a serpente é mais do que um animal, aqui descrito, tem um fator espiritual, Uhum, tem uma pessoa aqui, tem uma perfeito, autoconsciência aqui, e tem uma inimizade com Deus aqui. perfeito. Ela é inimiga de Deus, porque ela está contradizendo aquilo que Deus diz, e ela é inimiga da humanidade também. Né, de certa forma, são coisas que a gente pode extrair a partir ela tem uma inimizade com Deus e uma inimizade com a humanidade como sendo vice-regente de Deus. Uhum, Isso é claro a partir desse ponto. Como isso vai se desenvolver logo depois,
é uma questão que a gente precisa trabalhar à medida que a revelação progride. E Perfeito. essa ideia de inimizade, de oposição, ela vai entrar inclusive no título hebraico que Satanás vai receber posteriormente. É o Satan, que é o Sim, inimigo, que é um termo hebraico normal para inimigos de uma forma geral, mas ele recebe um significado técnico dentro do próprio Antigo Testamento de como sendo o inimigo, aquele tem um termo que o Wallace usa para falar a respeito desses é, desse uso do artigo, por exemplo, que é o monádico, né? É o inimigo por excelência, digamos assim. legal. Não É, é conhecia esse o, é, termo. é o uso. É claro que ele está falando de grego, mas eu acho que dentro Sim, sim, sim. daqui Na aplicando discussão cabe, né? essa descrição para o hebraico, acho que caberia aqui é o artigo monádico, né, nesse caso. Então, é o de uma espécie. Ele é único, ele é a principal representação Aham. de uma espécie, de um tipo aqui Uhum. descrito como inimigo, como opositor, no caso. Show. Então, Show. Legal. Qual seria, então, o progresso que nós daríamos, Diego, a é. partir disso? Então, essa inimizade ela vai se ela vai se revelar na própria maldição de Deus, que é descrita, que é colocada sobre a serpente, de que vai haver inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, que é especificamente interpretada posteriormente como o descendente singular também da Sim, serpente, da mulher, que vai ter essa inimizade com Satanás, mas coloca-se aqui então essa inimizade entre a descendência da serpente, e você vai ver, inclusive, essa inimizade se manifestando dentro do próprio livro de Gênesis, já como Caim Caim e Abel como sendo a sim. primeira manifestação disso, acredito. E aí você vai lá em 1 João, eu acho que o capítulo 4 versículo 11 se não me engano, é o capítulo 4 versículo 7 que Eu tô aqui fala com o de primeiro João Caim. aberto. É, ok. Então ele fala de Caim como sendo Caim que era do maligno. Ele Sim, fala, traz essa associação com Satanás, de certa forma, ele sendo parte dessa descendência espiritual da serpente, como dentro desse antagonismo entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. É importante destacar que Eva, inicialmente, quando ela tem Caim, ela pensava que ela seria esse o seu descendente. sim, Mas no final, é interessante como ela diz lá no final do capítulo 4 que quando ela tem um outro filho, que Caim saiu como errante na terra, Abel foi morto, e quando ela tem Sete, ela não diz que Deus me deu um outro descendente no lugar de Caim, que foi o que ela sim. pensou inicialmente lá no versículo 1, versículo 2. Ela diz: Deus me deu um outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então Legal. ela tem um pensamento inicial a respeito do que é a descendência, mas esse pensamento, ela corrige o seu próprio pensamento quando ela tem um outro filho e vê que não, Caim não era o descendente prometido Uhum. que Deus, que ele se revelou como sendo do maligno. Abel é que era a É, minha descendência, e Deus agora me Ainda, concedeu. Diego, ainda na teologia de Gênesis, um ponto que é interessante pontuar aqui é o próprio Gênesis 3,15, né? Que Uhum, fala então sobre essa batalha que haverá uhum, e esse dano real que o descendente da serpente vai causar, né? Ele uhum, vai esmagar o calcanhar do descendente da mulher. Então, observe que essa questão de descendência, ela é importante para a teologia de Gênesis, né? Então, uhum, tanto pelos toledotes, lá pelas genealogias, como também pela linhagem que vai sendo trabalhada. Esse mal é um mal real, não é somente um uhum, mal espiritual, no sentido de como se houvesse a distinção entre dois mundos, né? O mundo espiritual e o mundo material. Não. É de fato um mal que vai invadir o mundo físico, que vai ferir
fisicamente o descendente físico da mulher, né? E a partir então disso, é como se essas linhagens, tanto da mulher como da serpente, elas vão seguir em uma rivalidade, em um embolo, Uhum. não é? Sim. Em que vai haver essa competição, como isso é exemplificado pelo aquilo que você falou, Diego, de Caim, né? Como uma Uhum. espécie de descendente da serpente, e Sete e Abel como aquele que põe à Uhum. frente a revelação do descendente da mulher. Alinhar, mas uma continuação, eu acho que começa isso dentro do livro de Gênesis, que é o desenvolvimento das nações, em Apocalipse, ou em Gênesis capítulo 5, capítulo 10 são as genealogias que você encontra lá, e a dispersão das nações em Gênesis capítulo 11. Você vê dentro isso o início da relação de Satanás com as nações. Sim, Ou perfeito. da própria descendência de Satanás, daqueles que seguem ele. Não a descendência necessariamente física, mas aqueles que seguem Satanás no seu modo de agir, se tornam inimigos de Deus. Ele tem uma relação com as nações. Eu acho que isso é visto além do livro de Gênesis. No Salmo capítulo 2, no Salmo 2, você tem uma declaração a respeito do ungido, do descendente da mulher, Uhum. essa descendência da mulher ela vai se afunilar depois em Noé, vai se Sim, afunilar em Abraão, Abraão. em Isaac, Jacó, Davi, em Judá, em Davi, e assim por diante. Mas aí você tem em Salmo capítulo 2: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí eles querem se rebelar contra o rei, se rebelar contra o ungido do Senhor, que é o descendente da mulher. E as nações aqui são vistas como sendo parte desse sistema antagônico a Deus. Que precisa ser submetido, e as nações precisam ser colocadas debaixo dos seus pés. E é isso que ele vai falar aqui, também logo mais na frente, no Salmo 110, de colocar os teus inimigos debaixo do estrado dos Muito teus pés. legal. Tem toda essa questão. E eu acho interessante no Salmo 110, se a gente for lá, que é um salmo messiânico muito conhecido, inclusive a passagem do Antigo Testamento mais citada Citado no Novo Testamento. no Novo Testamento, que tem um fator lá que muitas vezes eu acredito que a tradução às vezes ela obscurece a forma como essa relação com Gênesis capítulo 3 ela existe aqui dentro dessa passagem. Aqui diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assente à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Mas o mais interessante aqui é o versículo 6 e o versículo 7. Começa o versículo 5: o Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga Uhum. entre as nações, enche-as de cadáveres, e é esse ponto aqui: esmagará Na cabeça. cabeças por toda a terra. Aqui nós temos a tradução no plural, mas o termo aqui é singular. Ele Legal. esmagará a cabeça por cima da terra, ou por toda a terra. E aí aqui você tem uma conexão linguística, eu diria, com Gênesis capítulo 3 versículo 15, de Perfeito. que ele vai julgar as nações, ele vai esmagar a cabeça por toda a terra. Então ele Acho que vai. todo o Uhum, contexto do Salmo enfatiza isso, a ideia de uhum, debaixo dos pés, né? De alguma uhum, maneira, ela retoma é semelhante à maldição que Deus deu para a serpente, né? Os pés, esmagar a cabeça mais diretamente, mas todo o contexto do Salmo, ele tem essa ideia de vitória, do Senhor e do seu ungido sobre o mal. Muito legal, muito legal. Eu acho que uma outra passagem dentro do Antigo Testamento ainda sobre essa questão da relação com as nações e com a descendência da mulher com o Messias ungido, eu acho que é em Daniel capítulo 2, versículo 34 até o 45,
onde você tem aquela visão dos animais, né? Você tem. E Sim. aí, eu acho muito interessante essa visão especificamente, porque nessa visão você tem o filho do homem, que ele derrota essas nações. Sim. E ele entrega o reino, ele traz o reino para que vai ser desfrutado pelos santos do Altíssimo. Mas uma coisa interessante é que você tem o filho do homem lá, e aí você tem uma referência já ao início em Gênesis, Sim. o Ben Adam, o filho de Adão, o filho do homem. E você tem as nações, elas são descritas como o quê? Como animais, como Uhum. bestas, como Uhum. feras. E aí, de certa forma, você tem aí uma ilustração daquilo que o homem foi confiado por Deus para fazer. Ele deveria governar, ele deveria reinar sobre os animais, ele deveria reinar sobre a criação, ele deveria exercer domínio sobre eles. E aqui você tem o último Adão aqui, o filho do homem por excelência, também monádico aqui, de certa forma, o homem por excelência, ele é aquele que domina sobre essas feras, sobre esses animais que são as nações. Aí você tem mais uma conexão interessante de como o filho do homem, a descendência da mulher, ele vai cumprir, ele vai ser bem Perfeito. sucedido naquilo que o Adão falhou. Ele, ao invés de dominar sobre os animais, dominar sobre a criação, ele, no Jardim do Éden, ele se submete à criação. Ele se submete a Satanás. Naquilo que o Satanás seduz a ele e a sua mulher. Mas o filho do homem, o homem por excelência, ele vai retornar à ordem correta dessa relação entre Deus, entre o filho do homem e a sua criação. E é por isso que os animais, aqui, as nações aqui recebem essa descrição como animais, também numa conexão com Muito o legal. propósito inicial de Deus na sua criação. É. Acho que uma coisa legal aqui também, Diego, é sobre a natureza das nações, né? Uhum, Então, de alguma maneira, essas descrições de reinos físicos, elas também uhum, apresentam realidades espirituais, né? sim, E aí, é. uma coisa que eu acho legal é a seguinte, ó. O primeiro animal é um reino espiritual rebelde que se manifesta em um reino físico rebelde. E assim até os quatro. Mas quando chega no Uhum, quarto, no Filho do Homem, né? Na pedra que derruba, enfim, toda a teologia de Daniel, o reino é só espiritual, não tem implicação terrena para alguns. uhum, Então, exatamente. qual seria a lógica? O mal que é destruído na esfera espiritual, ele invade, né, por assim dizer, mas não sei se é invade, porque essa distinção não existe, mas ele é uma destruição holística da coisa. Destrói o Uhum, mal espiritual e essa destruição ela transborda para um reino físico, né, um reino uhum. visível, um reino palpável, por assim dizer. Isso é um erro muito. Eu acredito que muitas vezes daqueles que querem interpretar essas profecias simbolicamente, ou entender, inclusive, o conceito de nações simbolicamente, daquilo que Jesus fará no futuro, é que os santos do Altíssimo, eles estão sofrendo fisicamente. Perfeito. Nessa passagem que Daniel está descrevendo aqui, eles estão sofrendo fisicamente e se a punição aqueles que exercem esse sofrimento sobre os santos altíssimos for apenas no nível espiritual, ela não é uma punição equivalente àquilo que foi Perfeito. sofrido pelos santos. Então, a necessidade dessa destruição física, inclusive das nações, desse julgamento físico das nações, também aponta para a fisicalidade, a materialidade do reino que as nações vão também receber, e onde os santos do Altíssimo vão governar. Eles vão Uhum. governar num ambiente em que eles sofreram. Perfeito. Jesus vai ser bem sucedido num ambiente em que Adão falhou. Adão Perfeito. falhou no ambiente físico e no ambiente material. Os santos sofreram num ambiente físico, num ambiente material. Então, o sucesso de Jesus no cumprimento desse plano precisa também se dar no mesmo nível
material e físico, e isso abrange também o aspecto espiritual, o aspecto Uhum. imaterial. Então a gente não está criando aqui uma contraposição entre o material e o espiritual. A gente vê que essa relação existe tanto em relação ao mal, Satanás, como um ser espiritual, ele tem uma influência sobre a esfera material, e essas duas estão conectadas por meio das nações rebeldes ao Senhor, mas também você tem o reino espiritual de Jesus Cristo, também conectado a uma realidade material, e Sim, essas duas precisam existir. A gente não deve criar um dualismo entre essas duas coisas, né? perfeito. Esse é um erro, é um erro lógico, inclusive, né? Lógico. Não é apenas um erro teológico. Uhum. E a gente avança então para onde? Eu acho que saindo do Antigo Testamento, dentro do Novo Testamento, da realidade do Novo Testamento aqui, dentro das nossas notas aqui, seria o ponto B, Certo. que seria a forma como o Satanás é descrito. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, Sim, como Paulo fala a respeito dessa realidade espiritual em relação ao seu ministério. Você tem João descrevendo Satanás como sendo o príncipe deste mundo. Você tem ele lidando com o ministério de Jesus também, inclusive na tentação de Jesus. Eu acho interessante que falando aqui sobre a forma como o Novo Testamento descreve Satanás, que cai por terra muito dessa ignorância da realidade do reino de Satanás. Sobre esse mundo, do poder dele, da autoridade dele sobre esse mundo. Por exemplo, quando uhum, você chega nos termos como Paulo descreve, é o Deus deste século, quando o João descreve como o príncipe deste mundo, descreve ele como uma autoridade, e uma autoridade sobre esse mundo que nós vivemos hoje aqui. Quando, na tentação de Jesus, ele oferece: "Ó, se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra." Jesus, em momento nenhum, ele disse: Tu vai me dar autoridade sobre os reinos da terra, porque se tu não tem essa autoridade? Jesus não contesta a sim, autoridade de Satanás sobre esse mundo. E essa ausência de contestação da parte de Jesus, ela é refletida como ele é descrito por Paulo como Deus desse século, como o príncipe deste mundo. E as garras de Satanás sobre este mundo são garras reais, a autoridade dele é uma autoridade real sobre esse mundo. sim, E eu acho que isso, inclusive, é, leva a gente um pouco de volta para o Antigo Testamento, porque existe um paralelo interessante entre Deus e Satanás em relação a este mundo. Em Gênesis capítulo 3, por exemplo, tem diz que Deus estava andando pelo jardim sim, e na viração do dia, que era o momento em que ele tinha uma comunhão lá com o homem no jardim, e esse é o verbo andar, ele ocorre numa forma especial na língua hebraica, que é uma forma reflexiva do termo do verbo lá, que ela ocorre algumas outras vezes ao longo do Antigo da Testamento, Bíblia né? do Antigo Testamento. Uma delas é em Gênesis capítulo 13, onde Deus traz Abraão para a terra e ele diz: Percorre essa terra de norte a sul, de leste a oeste, porque eu vou te dar ela como tua posse para todo sempre. E o termo percorre lá é exatamente a mesma forma específica do verbo andar. Não é simplesmente o verbo andar na sua forma natural, mas Sim. essa Tem a forma ideia de especial, na forma reflexiva. reivindicação de reinado. Esse é o Tipo, ponto, né? exatamente, isso aqui vai ser teu, então você percorre ela porque isso aqui é teu. Então Sim, Deus está no jardim ali, ele dizendo assim, isso aqui é o meu espaço sagrado. Então Deus sim. está andando no jardim como uma reivindicação de posse sobre aquele local. Aí E aí você, vem a Red Pill aí é, do episódio, né? Quando a gente vai para Jó, capítulo 1, verso 7, o Senhor uhum. pergunta: De onde vem Satanás? E ele diz: De passear, de percorrer a terra. Ou Não é um seja, passeio no parque, não, viu? não é um passeio no parque, é uma reivindicação de propriedade. O que mais na Uhum, frente o Novo Testamento vai atestar, como uhum, de fato exatamente. aconteceu. Né? Com Então, esses termos, por isso que a gente é, voltou é, pro AT, para
com a forma como Jesus reage à tentação de Satanás, com a forma como os outros autores do Novo Testamento descrevem Satanás como o príncipe desse século. E isso a gente voltar para o Antigo Testamento também, você vê em Daniel capítulo 9, capítulo 10, falando sobre o príncipe da Da Pérsia, o Pérsia, príncipe né? da Grécia, e o príncipe do teu povo, que é o arcanjo Miguel, que é aquele. Então você vê que tem uma realidade espiritual em relação às nações. Uhum. Que, é, que é uma realidade que Satanás tem poder de fato sobre elas e que tem certos príncipes que são seres angelicais, seres espirituais, que têm autoridade, que influenciam nações, que influenciam reis e que no Novo Testamento também influenciam falsos mestres na Uhum. própria igreja. Então, é a tentativa, inclusive, de Satanás, não apenas influenciar as nações contra a nação de Israel, de destruir a nação de Israel, cujo príncipe é Miguel, Sim. um ser angelical também, mas também agora, dentro dessa manifestação aqui, essa manifestação prévia do reino de Jesus naqueles que são salvos, ela também procura se manifestar dentro da igreja por meio dos falsos mestres que têm o seu ensino influenciado, e Paulo vai dizer que eles são ensinos de demônios. E isso muito claro dessa tentativa de influenciar também a, de tentativa de frustrar os propósitos de Deus por meio, dentro da igreja também por meio de falsos mestres. Então, a gente não pode, a gente precisa enxergar essa relação de fato com o Novo Testamento e da realidade espiritual de Satanás, da sua inimizade Ó, contra os propósitos de Deus no Novo Testamento só também. para dar um texto bíblico aí, ó. A gente Hum, tem aqui é, 2 Timóteo. Vou ler aqui do verso hum, 2, 23, para pegar um pouquinho do contexto. Mas Paulo está falando de Timóteo para ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então vai dizer o que é um obreiro desaprovado que não maneja bem a palavra da verdade, que é um vaso para desonra, que todas essas coisas. Aí ele diz assim, ó, repele as questões, verso 23, insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo de Deus não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Aí, verso 25, ele retoma os falsos obreiros, ó, disciplinando como anciãos que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também retorno à sensatez. Esse arrependimento e retorno à sensatez é descrito por Paulo como livrando-se ele dos laços do diabo, tendo uhum, sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Ou seja, há uma ação diabólica nesse sentido nos falsos mestres. Essa ação ela rouba a sensatez. E que é muito legal, Diego, porque essa ação do uhum, diabo não deixa os caras falando com voz estranha, não deixa tendo uhum, força de 10 e, homens, não deixa aham, pulando o muro. Né? O pessoal acha aham, que a ação demoníaca rapaz, era 10 pessoas querendo segurar e ninguém uhum, conseguiu. Não. A questão é distorção da verdade e uhum, insensatez. Né? isso. O laço do Uhum, diabo, então, pensando aqui no oposto, na teologia de 2 uhum, Timóteo, o laço do diabo, então, gera a inverdade, a mentira, a heresia, não é? uhum, E a insensatez. Não é? Por isso, então, que isso. se espera que o servo discipline a ideia de ensinar mais, um ensino mais confrontativo, por assim dizer, não é? Mas isso é feito qualificado com mansidão, né? Com a expectativa de que Deus é quem vai fazer isso, não é pela força do braço, né? Não é por uma Uhum, mística nesse aspecto, mas é pelo ensino da verdade, né? uhum, Veja que o contexto tem instrução como meio de libertação. Eu brinco lá na nossa igreja, toda quinta-feira a gente tem um estudo que eu era escola bíblica, nós não temos escola bíblica dominical, uma das congregações que eu auxilio, a gente tem um culto de doutrina na semana, né? Aí eu brinco que além de doutrina é o culto de libertação, uhum. com base nesse texto aqui, a É, desse. e todas as armas que Paulo descreve para a gente lutar contra Satanás são armas que envolvem o ensino.
é a fé, a salvação, é a couraça da justiça, é toda a armadura de Deus que Paulo É os nos pés ordena a escrever, preparados com a pregação do evangelho, a né? pregação do evangelho. Então tem todas essas, elas envolvem o trabalho da palavra de Deus na nossa vida, como Uhum. na nossas certeza de salvação, na nossa santificação, nosso envolvimento nas atividades do reino de Deus, de proclamar o evangelho. Tudo isso é parte da forma como nós nos protegemos desses laços do diabo. Ah, Progredindo aqui para o final, Matheus, eu acho que um ponto que a gente precisa tocar antes de terminar essa discussão é como Satanás é derrotado. Perfeito. E antes dele ser derrotado, existe o conflito entre Satanás e entre a descendência da serpente e a descendência da mulher na própria vida de Jesus. Você Aham. vê Gênesis 3, versículo 15, sendo cumprido na forma como Satanás por meio, eu diria, dos líderes judeus, na forma como eles tratam Jesus, como eles rejeitam a Jesus Cristo, eles, inclusive, associam ele com as obras de Satanás, na forma Sim. como eles rejeitam a Jesus Cristo. E também na forma como como Jesus descreve Judas lá na última ceia. Ele chega para ele e diz: O que tem de fazer, faz-o depressa. E um dos evangelhos disse: Então, naquele momento, Satanás o tomou e tomou posse dele, e ele fez aquilo que fez para crucificar Jesus. Então, Satanás estava envolvido naquilo. Uhum. É, e a forma como também como Jesus reage à sugestão de Pedro de que ele não vai morrer, e ele diz: Arreda Satanás. Você tem ali a presença de Satanás lidando com essas coisas e indo até a morte de Jesus, Constante, né? como sendo aquela ferida no calcanhar que Satanás traz sobre a descendência da serpente. Mas nós sabemos, pela graça de Deus, que essa é uma ferida que não é uma ferida incurável e que a morte foi vencida por Jesus Cristo, e a derrota de Satanás já começa na ressurreição de Jesus. Mas Uhum. ela não é o cumprimento final dessa derrota. Nós estamos ainda nessa batalha, participando como participantes dessa batalha, proclamando a palavra de Deus, proclamando o evangelho, fazendo com que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja na forma como nós proclamamos o evangelho e trazemos pessoas ao conhecimento de Cristo. Mas essa batalha ela tem um fim certo, e aí a gente vê esse fim descrito, e aí a gente volta para o livro de Apocalipse, Uhum. capítulo 12, fala dessa revolta final da serpente, quando ele é enviado para a terra para perseguir o povo de Deus, para perseguir a nação de Israel, durante o período da tribulação. E aí ele diz: porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele Uhum. tem consciência dessas coisas. E o golpe final disso, quando Jesus Cristo retorna para estabelecer o seu reino milenar por sobre a terra, prender Satanás por 1000 anos, para que ele não mais engane as nações. Novamente, essa relação de Satanás com as nações não serão seduzidas por Satanás Uhum. por esse período de 1000 anos, enquanto o reino de Cristo estiver por sobre essa terra. Haverá uma revolta final que vai ser rapidamente destruída. Uhum. Mas nesse período do reino de justiça de Jesus Cristo, Satanás ele não está presente na terra, ele não está enganando as nações. E aí, aqui uma oportunidade de cutucar os nossos É. irmãos, Eu já ia dizer os isso, nossos, né? Que os esse nossos. é o lugar onde a gente afirma que por isso que nós não conseguimos enxergar que hoje nós estamos no milênio, né? Uhum, No milênio consumado. Por quê? uhum, Porque Satanás está vivo e ativo, para usar a linguagem uhum, que se utiliza muito nos livros, né? Até inclusive tem um livro com esse tema, vive ativo, Satanás vive ativo, né? Mas a objeção que os amilenistas dão é muito boa. Eu acho muito boa. É assim, não, mas é porque Satanás está preso, mas é porque a corrente é grande. aham.
E e isso é como se fosse um cachorro que tem uma coleirazona bem grande que É, pra atacar ainda as pessoas ao redor. dá pra E atacar. outras pessoas, outros vão enfatizar, não, ele está impedido de enganar as nações. Não, ele não Uhum. tá, é apenas esse o propósito. Mas o que ignora é que o texto não descreve apenas para que ele foi preso, ele também descreve onde ele está preso. Sim. E tem uma ilustração interessante. Então, se você quer um livro, um capítulo de um livro sobre isso, no Os Planos Proféticos de Cristo, capítulo 6 se não me engano, escrito John MacArthur. pelo meu. Não, o livro é editado pelo MacArthur, Organizado mas por John MacArthur. esse capítulo em si é escrito pelo Matthew Weymouth. Ele foi meu professor de grego quando estava no seminário. E Aham. esse é um dos melhores capítulos em relação a Apocalipse capítulo 20 que eu já li. E uma das coisas que ele diz nesse capítulo é de que não é apenas o propósito para o qual Satanás será preso, mas o local também onde ele será preso, que é importante na forma como a gente entende esse texto. E aí a ilustração que ele usa é tipo assim, um cara que é um estelionatário, ele é preso e ele é preso para que ele não mais engane as pessoas, não mais aplique golpes. Uhum. Então, ele é colocado na prisão para que ele não mais aplique golpes. Isso significa que que ele é livre para fazer outras coisas? Não, se você impediu que ele fizesse golpes porque você o prendeu, esse local da prisão também impede ele de fazer outras coisas. Então, Perfeito. você não pode restringir o impedimento de Deus na era presente simplesmente a essa atividade de enganar as nações. Ó, Satanás está impedido disso. É. Inclusive, Diego, a gente viu Uhum, em 2 Timóteo que o Satanás uhum, engana os falsos mestres, uhum. né? Ele É. é astutamente os engana, ele os faz cativo. O Uhum, texto lá é supressão da verdade em favor da mentira, uhum. nesse caso, né? Então, o que seria, então, não enganar, né? Veja que É, é no contexto de nações. é, Efésios é um contexto gentílico. é. Quiçá global, a É, igreja, a, eventualmente. a réplica geralmente ele engana indivíduos, mas nações são compostas de indivíduos, então Exato. não tem como fugir da realidade da atividade de Satanás na era presente, e nem temos como fugir da realidade de que ele será derrotado de forma sumária no futuro, de que Deus estabelecerá o seu reino sobre essa terra, reinará sobre essa terra, num Uhum, ambiente onde o primeiro Adão falhou, o último Adão, o descendente da mulher, ele será bem-sucedido nesse ambiente e o mal será destruído, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais dor porque o Senhor Jesus Cristo vai destruir o mal e ele não estará mais presente nessa uhum. terra, e nós retornaremos a um estado de perfeição superior àquilo que era no início. Porque Sim, no início você ainda tinha a possibilidade do mal, a possibilidade do pecado. Mas quando Jesus restaurar sobre essas coisas, o mal não será nem mais sequer possível, ele será preso e será destruído de forma completa no futuro. Então, esse estágio do reino de Deus futuro não é apenas uma restauração da ordem original, ela é uma ordem, inclusive, superior à ordem sim. original por causa da impossibilidade do mal retornar a surgir e causar essa disputa e esses danos ao progresso do reino de Deus. Perfeito, perfeito. Eu acho que aqui a gente cabe terminar com algumas aplicações, Uhum, e eu diria que a primeira delas é não menospreze a influência do reino espiritual e do uhum, mal na sua vida cristã. Então, a gente precisa, talvez esse seja o ponto a se bater. Eu acredito que o nosso público não é um povo místico, né? Então tem aqueles dois uhum, extremos, talvez o nosso público seja mais racionalista do que místico nesse sentido. Então, assim, evite ou não menospreze a influência de Satanás. Ah, nesse aspecto é necessário que haja temor, haja respeito nesse sentido, aquilo que Deus planejou que ele funcionasse. Então a gente se submete a Deus, mas por nos submeter a Deus, nós
vencemos também ao diabo. A gente não deve, de alguma maneira, menosprezar, ou não acreditar, ou zombar, ou negligenciar, mas essa seria uma aplicação que eu gostaria É, de animar. a habitação do Espírito Santo, ela impede que nós, como cristãos, como crentes, sejamos possuídos, controlados por Satanás, Aham. mas isso não impede a sua influência nas nossas vidas de formas indiretas, muitas Sim, vezes. perfeito. Inclusive no ministério, por meio de pessoas que são influenciadas por Satanás para causar dor e dano no ministério da igreja. Isso é uma Uhum, realidade que a gente não pode negar. E uhum, que há mensageiros de Satanás à solta, representando falsa doutrina, representando Jesus de forma errada, se passando por mensageiros de Jesus. Inclusive, Paulo diz como super apóstolos, como falsos apóstolos, que sim, se apresentam como mensageiros de Deus, mas na verdade são mensageiros de Satanás. Isso é uma realidade que a gente precisa estar atento no simples fato de que Satanás não pode nos habitar, não pode nos possuir, nos controlar, não significa que ele não possa exercer influência indireta sobre nós ou causar dano de forma indireta sobre nós. A gente sim. precisa estar atento a essa realidade espiritual. Show. E acho que a segunda aplicação seria a de consolo, né? Uhum, A despeito das lutas e eventual pressão ou dificuldade, sofrimento em decorrência do mal, a gente deve lembrar que Jesus venceu uhum. e ele derrotou os principados e potestades na cruz Uhum. e derrotará também quando estabelecer o seu reino de modo cabal, nesse É, sentido. interessante, eu preguei domingo agora em Colossenses capítulo 2 versículos 11 a 15 e a imagem que é posta lá, especialmente quando Paulo está combatendo os falsos mestres lá em relação a isso, é que ele trata muito de principados e potestades Sim. ali naquele texto, mas o que Paulo diz lá no versículo 15, no versículo 14 e 15 é que Jesus nos perdoou, o escrito de dívida foi cravado na cruz, ele foi anulado, ele foi cancelado, e os principados e potestades foram expostos à vergonha. Uhum. E essa é uma linguagem de De guerra, guerra. de De batalha guerra. espiritual. Porque De uma guerra. das formas de humilhação do inimigo, É a exposição. que é utilizada ainda hoje, inclusive, é a nudez. Sim. É, e Jesus Cristo, ali, Paulo descreve ele como expondo, a palavra desarmar lá é a mesma palavra de despir ou de remover as roupas de alguém Perfeito. que é utilizado no versículo 11, e aí diz Jesus Cristo os desarmou e os expôs à vergonha. Eles estão como os principados e potestades, por causa da obra de Cristo na cruz, eles são como soldados derrotados que estão com a sua nudez exposta, estão envergonhados, agora estão desarmados de acusação que eles possam trazer contra nós, porque nós somos perdoados e o nosso escrito de dívida foi encravado na Perfeito. cruz. Jesus Cristo derrotou a possibilidade de acusação e ele Perfeito. derrotará de forma sumária no futuro, no seu retorno. Amém. Amém. Então a gente fica por aqui nesse episódio fabuloso. Bom para o seu coração. Espero que Uhum. você tenha aprendido mais, crescido um pouco nisso. Outra coisa, aqui na descrição tá o link da nossa comunidade. A gente tem mandado algum material por lá. Continuar essa conversa que a gente está começando aqui também por lá de alguma maneira. E você é nosso convidado para participar também da comunidade. É isso aí. Então, Dá uma moral pra gente aí, curtindo é, também, compartilhando, comentando as suas opiniões, para que esse vídeo aqui também possa chegar para mais pessoas. Se você foi abençoado, para que outras pessoas também sejam abençoadas com essa certeza da vitória de Jesus sobre o mal. show. É isso aí. Forte abraço e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.